Alguns bons meses atrás eu tava procurando alguma coisa pra assistir na Netflix e eu fui na categoria de animes porque eu queria ver algum filme de anime legal, visto que na Netflix tem vários deles, como por exemplo Akira e o filme de Evangelion, que são dois filmes que eu pessoalmente gosto bastante. Então eu decidi, mano, vou ver se eu acho um parecidinho com os dois, algum legalzinho desse tipo, pra me fazer pensar um pouco e dar uma olhada em si em coisas que eu não conheço. Quando eu decidi, eu acabei parando meio que sem querer em um filme conhecido como Blame. E aí, com exclamação no final. E aí eu virei, beleza, isso me parece interessante. Eu vi que a estética dele era bem diferente de tudo que eu já tinha visto antes. Era uma estética meio cyberpunk futurista. E eu, cara, isso me atraiu. Achei, nossa, que legal, vou dar uma olhada nisso aqui. E realmente, cara, esse filme é uma grande de uma bosta. Tipo assim, de verdade, esse filme é deveras bem ruim, sabe? Eu cheguei, eu assisti, eu não entendi nada e as partes eram bem ruins, assim. A animação não era muito boa, era aquele 3D, mas ainda assim, 2017 o 3D em anime não tava muito bom ainda. Então o filme ele tem uma qualidade bem duvidosa. Eu não gostei do filme na época. Eu virei, nossa, mano, que bosta. Eu fui olhar nas categorias dele, fui olhar no Rotten, no Metacritic pra ver se, sei lá, mano, eu não vi alguma coisa ou o filme era incrível e eu que tava sendo burro naquela época. E eu vi que realmente a galera não gostou nem um pouquinho nada desse filme. Então, nossa, mano, que bosta. O cara tentou fazer algo legal, mas infelizmente essa coisa legal que ele tentou fazer acabou não rendendo e saiu um filme bem esquisito, sem pé sem cabeça, que você não entende nada do que tá acontecendo lá. O filme tem pouco diálogo, é muito estranho, muito esquisito. Então, beleza, eu continuei vivendo a minha vida como um ser humano normal e qualquer outro. Até que, cara, eu tava em busca de recomendações de mangás e animes pra eu ler enquanto eu coçava o saco. E eu entrei naquelas listinhas, você já deve ter visto algumas listinhas dessas no YouTube Shorts, tipo assim, top 15 mangás de todos os tempos, top 10. E, cara, depois de eu ter visto esse filme muito ruim, imaginem a minha surpresa de quando eu comecei a ver esses shorts, simplesmente em todos eles Blame tava no top 10, assim, várias vezes no top 5. Eu falei, que porra é essa? Por que aquele filme horrível que eu vi algum tempo atrás tá aqui? O que é isso? Então, beleza, eu obviamente, né, tirei a conclusão mais sensata de que, ok, provavelmente é o famoso caso do a adaptação é horrorosa e o mangá pode ser muito bom, como, né, o famoso caso de Tokyo Ghoul ou até mesmo Ajin, que é um mangá muito bom, que a adaptação da Netflix é ou tenebrosa. Se tinha algo que eu não esperava era de que aquele filme que eu tinha assistido, aquele filme que eu tinha simplesmente não gostado e pensado que era mais um filme extremamente ambicioso, que tentou fazer 1,5 milhão de coisas ao mesmo tempo e conseguiu não conseguir fazer nada no final, aquele filmezinho que eu achei sem querer seria a minha porta de entrada para um dos melhores artistas e mangaka de todos os tempos. E que isso também me apresentaria um dos universos mais complexos, estranhos e fascinantes de toda a ficção científica. E eu tô falando do universo de Blame e de Tsutomu Nei, um dos melhores e mais perturbados artistas / mangakas que eu já conheci, e alguém que simplesmente todo o trabalho dele teria simplesmente passado reto por mim se eu não tivesse ido pesquisar mais sobre esse cara. Você provavelmente não conhece, mas eu me chamo Tubinho. Hoje a gente vai dar uma olhada em uma das melhores obras de ficção científica que eu já vi em toda a minha vida. Hoje a gente vai desvendar Blame. Bem, o mangá de Blame é algo extremamente intrigante e se você já leu, você com certeza sabe do que eu tô falando. Caso você não tenha lido, eu recomendo que você vá ler ele, mas eu sei que pode ser algo extremamente difícil porque realmente não é pra qualquer um. Coincidentemente, eu lancei semana retrasada um vídeo sobre a história completa de Blame e Noise e tudo que veio antes e depois da história principal de Blame. Então, se você tem interesse, vai lá e dá uma olhada. E você não quer consumir mangá porque você, sei lá, você tem preguiça de ler os negócios, eu recomendo que você faça, porque não é algo... Meu vídeo ele não cobre quase 1%
toda a experiência de Blame, porque é algo que realmente você precisa experienciar, mas caso você queira consumir de uma maneira mais rápida, tá lá pra vocês verem. E algo muito prevalente no mangá é a incrível falta de diálogo. A gente vai entrar um pouco mais nisso daqui a pouco, mas grande parte da história ela simplesmente joga o diálogo pro caralho e ela é contada por detalhes, principalmente na arquitetura dos lugares, por pequenos detalhezinhos dos personagens e tal. Por isso que grande parte da história é muito difícil de você entender o que está acontecendo lá da primeira vez que você lê. Você ainda não consegue captar muito bem esses pequenos detalhes. E realmente, o que você bate o olho primeiro e você consegue perceber são simplesmente os painéis completamente lindos e incríveis que esse mangá possui. 99% dele é formado por esses painéis que grande parte das vezes são simplesmente estruturas mega gigantescas ou salas enormes e com os personagens pequenininhos para questão de perspectiva e simplesmente arquiteturas completamente malucas e insanas. Realmente algo que parece que foi retirado de um sonho, algo que parece que seria impossível na nossa vida real, e realmente é, mas é algo muito mais como um sonho ou um espaço limiar de certa forma do que uma construção em si. Todas essas construções e o próprio mangá em si é um grande reflexo de seu ator, Nei, que aqui no Brasil e nos Estados Unidos e por essas partes do mundo, ele é alguém que você provavelmente não conhece e nunca ouviu falar. Mas ainda assim, ele possui vários e vários mangás de peso junto com eles, sendo os principais Blame, o próprio que eu vou cobrir nesse vídeo, Noise, que é a prequel, Biomega e Knights of Sidonia, que é outro mangá que também é bem parecido com Blame e é muito bom também. A fanbase dele por essa parte ocidental do mundo é realmente muito escassa, você provavelmente nunca ouviu falar desse cara, igual eu nunca tinha, mesmo sendo um grande fã de anime e mangá. O que é muito diferente no Oriente, esse cara lá é muito famoso e os próprios mangás dele influenciaram vários e vários outros mangakas famosos. Provavelmente a sua obra favorita de mangá talvez tenha sido influenciada por ele. Chainsaw Man foi influenciado por ele, Jujutsu e várias outras, principalmente obras mais complexas no quesito de história e world building e tal. É tipo você mostrar pra alguém o Tim Maia, que apesar de ser um fenômeno completamente gigantesco no Brasil, alguém que você sabe o nome dele, não importa a sua idade, geração, quando nasceu, aonde viveu, você sabe do nome Tim Maia. Você virar e mostrar ele para um gringo que não tem todo o contexto do Brasil para saber sobre isso, que nunca escutou músicas brasileiras, ele provavelmente não vai conhecer e não vai ter ideia de quem você tá falando, apesar dele ser tão gigantesco aqui no Brasil. É a mesma coisa com o Nei lá no Japão. Ele é extremamente grande lá e apesar de tudo é uma fama relativamente bem contida no local. Grande parte dos seus mangás são simplesmente um reflexo de sua imagem. Ele cursou arquitetura, porém simplesmente largou tudo para realizar o seu sonho de se tornar um mangaka, e ainda bem que ele fez isso porque os mangás dele são realmente muito bons. E é bem claro você perceber isso. O nível de perspectiva que esse cara tem, o nível de detalhismo que ele tem é simplesmente insano. Lendo alguns poucos capítulos, lendo apenas os 10 primeiros capítulos de Blame, você já consegue ter um pouquinho da noção do quão genial esse cara consegue ser. Em suas arquiteturas simplesmente megalomaníacas, extremamente detalhadas, fazendo praticamente os personagens do anime inteiro se tornarem só pontinhos, eles só são quase como figurantes na história, e o realmente grande protagonista é a cidade de Blame, são as construções que Nei demonstra em suas obras, não só de Blame, como todas as outras. Os personagens ficam em praticamente quase como segundo plano. Você tá lá para realmente ver essas construções bizarras, imensas e de certa forma incríveis. Ele é realmente um gênio. Tendo toda essa contextualização do autor, agora a gente pode finalmente tentar começar a entender o que é Blame. É muito mais uma experiência do que realmente uma história em si. Mas no meio de todo esse caos existe uma constante.
essa constante sendo Kili. Kili é o nosso, entre muitas aspas, protagonista, e ele possui uma missão e uma missão apenas: procurar o Net Terminal Gene. E essa é a função dele, essa é a missão dele, e esse é todo o mangá, basicamente. Acabou, essa é a história. Você pode ir embora daí, não existe mais história. Não, é sério, não tem mais nada. É isso e isso, ponto. Todo o resto de Blame é quase como se fosse um gigante extra. Ainda assim, dentro dessa missão de Kili, a gente não sabe muita coisa sobre ela também. A gente sabe que esse Net Terminal Gene é o que faz as pessoas conseguirem acessar a Netsphere. Mas a gente só sabe disso também, a gente não sabe nada, a gente não sabe o que aconteceu com eles, a gente não sabe como que o Kili vai conseguir isso daí, a gente nem no final do mangá tem certeza se ele conseguiu isso. A gente só sabe que ele tá procurando isso. Blame é 90% apenas Kili caminhando por aí em busca dessa pessoa que possui o Net Terminal Gene. Na verdade, em busca de qualquer pessoa. Grande parte das páginas do mangá são simplesmente ele caminhando por essa cidade completamente morta e desabitada. A gente vê Kili nesse cenário completamente pós-apocalíptico e bizarro, apenas caminhando, e caminhando quase como sem rumo, porque nem ele mesmo sabe aonde que ele tem que ir, o que ele tem que fazer para encontrar esse Net Terminal Gene. Ele só tá andando. Mas o grande fator diferencial de Blame, o que difere ele de um grande Senhor dos Anéis cyberpunk futurista, é toda a setting de Blame, é toda a cidade que ele atravessa. Nihei não quer que você preste atenção em Kili ou na sua incrível quest super mega complexa. Ele quer que você preste atenção no que está nos arredores dele. Ele quer que você preste atenção na cidade em si. Imensa não é 1% do que essa cidade é. Não existem palavras no dicionário para descrever o tamanho que ela é. Até que existe um argumento muito forte para que a cidade seja simplesmente infinita. Durante toda a sua jornada, Kili passa por espaços abertos gigantescos, tendo cerca de 4.4 vezes o tamanho da circunferência da Terra, para depois passar em corredores extremamente claustrofóbicos e apertados que você não tem nem ideia de se eles simplesmente terminam em algum lugar ou eles apenas terminam no nada. Vemos várias escadas que levam para lugar nenhum ou corredores que apenas acabam em abismos. E que ele caminha por todos esses vários cenários e espaços diferentes, quase como sem rumo por aí. A cidade, ela é o verdadeiro protagonista dessa história, com Kili apenas sendo um grande bônus que tá lá no meio, quase como ele sendo só uma câmera que leva a gente de local para local dessa cidade, de povoado a povoado. Mas calma, vamos dar um pouco mais de contextualização nela, porque talvez, assim como eu, você deve ter uma ânsia muito grande para descobrir o que é essa cidade e tudo que se passa nela. Bem, existe uma pequena prequel de Blame conhecida como Noise, que é o mais perto de um começo que a gente pode ter sobre tudo isso aqui. Em Noise nós acompanhamos Susuno, uma policial que vive na cidade de Blame, mas ao contrário do que nós estamos acostumados, com os vários espaços abertos que não levam a lugar nenhum e a grande escassez de qualquer tipo de vida, em Noise a cidade está simplesmente prosperando mais do que nunca, com ela tendo milhares, provavelmente até talvez milhões de anos já. Nós vemos uma cidade extremamente próspera. E é muito bizarro o contraste de você ver essa cidade funcional, cheia de gente, com o deserto que ela está em Blame. Qualquer civilização requer alguns parâmetros para existir, como polícia e essas coisas. E é isso que nós vemos em Noise. Nós descobrimos que essa cidade foi criada por ancestrais muito distantes, que criaram algo conhecido como a Netsphere,
que é basicamente como uma impressora gigantesca, fazendo assim qualquer pessoa que possuísse o Net Terminal DIN podendo ter o que ela quisesse na palma de suas mãos. Assim, utilizando o poder da net, eles foram capazes de criar essa cidade simplesmente gigantesca. Com eles criando essa cidade para saciar o desejo de qualquer pessoa que morasse nela, criando a administração para servir como uma forma de governo e os safeguards para servir como a polícia do local, juntamente com builders, que são robôs feitos apenas para construir mais e mais e mais da cidade. Simplesmente tudo que a humanidade queria estava na palma de suas mãos, com doenças e qualquer tipo de sofrimento sendo algo do passado. E assim a população simplesmente disparou completamente, sendo praticamente incalculável a quantidade de pessoas que viviam nessa cidade. Algumas poucas dicas que a gente tem é de que elas ultrapassam os trilhões, com eventualmente a cidade simplesmente cobrindo completamente a terra, e futuramente ela sendo completamente destruída e minerada para ser utilizada como matéria-prima para construir mais e mais e mais camadas da cidade, essas camadas sendo praticamente impenetráveis. E com o passar do tempo, as pessoas foram cada vez mais se isolando dentro das suas próprias camadas, com comunicação entre elas sendo praticamente impossível. E o termo humanidade deixou de ser algo concreto em si, com cada colônia de pessoas evoluindo de maneiras diferentes com o tempo, algumas ficando bem mais altas enquanto outras bem mais baixas, e até algumas que simplesmente abandonaram seus corpos físicos para viver no corpo de robôs ou simplesmente viver na Netsphere. A única coisa que definia realmente o que era um humano era a presença do Net Terminal DIN. Em Noise nós vemos um culto conhecido como a Ordem, um culto que tem como principal objetivo adorar uma criatura conhecida como Net Chaos, que seria quase como um caos completo em tudo. Utilizando uma amostra de safeguards, eles conseguiram criar algo conhecido como as vidas de silício, que são basicamente pessoas no qual sofreram mutação. Ao invés do seu genoma ser feito com base em carbono, eles utilizam o material silício, com seus corpos ficando extremamente deformados. E vistos que eles não tinham Net Terminal DIN, eles eram considerados ameaças pelos safeguards, com os safeguards tentando eliminar eles a todos os custos. Justamente nessa hora também apareceu um vírus qual conseguiu eliminar completamente qualquer pessoa que possuía o Net Terminal DIN, fazendo assim as poucas que tiveram a sorte de nascer sem eles conseguirem sobreviver em meio a isso. E com o tempo e com a população simplesmente diminuindo, a administração acabou perdendo completamente o controle sobre a net e os safeguards, com eles entrando em quase um estado de rebeldia, atacando qualquer coisa que passasse na frente. E os builders entrando em um estado senil, construindo apenas a cidade infinitamente. E assim se passou milhões e milhões e milhões de anos, até que chegamos no primeiro quadro de Blame. Bem, isso aqui foi um grande resumo, e se você quer saber melhor da história e do que se passou antes da história de Blame, vai checar o meu vídeo que eu explico muito melhor sobre isso. E apenas para deixar claro que nada disso que eu falei aqui agora é claramente dito ou explícito pra gente. Grande parte disso aqui são simplesmente deixados por pequenas pistas no pouquíssimo diálogo que Blame tem, ou em alguns contextos pelo mundo afora. Pouco do que eu disse aqui é realmente falado em palavras. E, para ser bem sincero, nada disso realmente importa. É apenas um grande contexto para a história, o qual você não precisa ter para aproveitar ela. Isso tudo aqui é um gigante extra. Blame não é uma obra que você lê, você sente ela. E sim, isso soa muito clichê e muito cringe, mas é a verdade, ainda mais porque se você for parar pra ver e pegar o script inteiro de Blame com todas as falas, são simplesmente no máximo 4 a 5 páginas, e eu não tô nem brincando. Existem capítulos inteiros onde a gente tem praticamente 2 ou 3 linhas de diálogo no máximo.
E indo tão profundamente em todas as obras do Nihei, eu consigo ver isso com mais clareza do que nunca. Não são obras que você para pra ler elas, porque não tem nada pra ler. São obras que você para pra experienciar, você para pra ter a experiência delas em si. Eu tava falando mais cedo sobre o filme e como ele é ruim. Bem, eu não vou mentir, ele só é ruim caso você não tenha lido o mangá, porque esse é praticamente o pré-requisito do filme. Você tem que ter lido o mangá, senão você literalmente não vai entender nada. E agora eu entendo muito mais os conceitos do filme. O filme, ele não é a história de Blame, não. Ele é apenas um pedaço dela, um pedacinho da gigantesca e eterna passar. Não falando que o filme é bom, porque ele certamente não é. O estilo de Nihei não é facilmente adaptado a mídias visuais. E existem muitos pontos aonde esse filme peca, mas enfim, não é sobre ele que é o vídeo em si. Vamos voltar pro assunto principal. Lançado em 97, Blame é um mangá de ficção científica, mas eu não tô falando de ficção científica igual Star Wars ou Star Trek ou esses tipos. Blame é a ficção científica mais sombria e obscura possível. Aquele tipo de ficção científica que te deixa apreensivo pelo futuro que nos aguarda e o que as gerações futuras terão que passar. E ele utiliza todo esse cenário pós-apocalíptico e bizarro que o que lhe passa te dá essa sensação, um medo do que pode acontecer no futuro, um medo do que a humanidade um dia vai se tornar e o como isso pode te causar uma crise existencial. Não é um sci-fi onde a gente vê pessoas com sabres de luz atirando armas lasers, não. É um sci-fi onde a gente não vê praticamente ninguém, a humanidade quase não existe mais e o pouco que resta dela luta para sobreviver, tentando enfrentar criaturas bizarras que caçam eles incansavelmente a qualquer momento. Eu acho que não existe maneira melhor de você descrever algum tipo de mídia que não seja a comparando com outra mídia. É a maneira mais fácil e mais prevalente. Porém, com Blame isso é muito difícil de se fazer, não existe nada igual. As poucas coisas que eu consigo pensar são em Angel's Egg, o qual eu não vou tentar comparar isso a Angel's Egg, porque senão esse vídeo vai ficar simplesmente gigantesco, porque eu vou ter que dar contexto do que é Angel's Egg. O que eu não vou fazer também, porque puta que o pariu, o que é Angel's Egg eu também não sei. Mas, por via das dúvidas, vamos utilizar a outra coisa que chega mais perto que eu consigo identificar, que é a From Software e os mundos dela. E assim, não é parecido, mas é o máximo que a gente consegue chegar de algo perto a Blame. E bem, eu vou tentar não entrar em spoilers também, porque é muito difícil você spoiler alguma coisa disso aqui, porque a própria história é tratada como algo extremamente secundário nisso. Mas caso você não queira spoilers, vá ler o mangá ou vá assistir o meu vídeo. Igual eu tava falando, a história de Blame é completamente jogada de lado. Blame em si é sobre toda a experiência e principalmente sobre a cidade. A cidade que um dia já foi uma metrópole completamente prevalente, que hoje em dia está em completa decadência, praticamente sendo impossível você encontrar outros seres humanos que também existam nessa cidade. E os poucos que restam estão separados um dos outros e são completamente ignorantes a tudo e todos que está acontecendo. Ao invés de ser uma história descritiva, Blame nos conta sua história por pequenos detalhes que a gente pode ver em cenários. Nos cenários gigantescos geralmente possuem vários detalhezinhos que você pode parar para olhar e algumas poucas falas aqui e ali com alguns personagens que tentam entender um pouco mais do mundo que está ao redor deles. E, bem, é extremamente parecido com a Norlondo. O principal paralelo é a gente ver a cidade que antigamente prosperava estando completamente zerada de habitantes, com pouquíssimas pessoas restantes, apenas os mais fiéis aos poderes dos deuses que continuam tentando habitar essa cidade. Com escadarias gigantescas e corredores extremamente fechados, a Norlondo é o paralelo perfeito para a cidade de Blame. Você consegue ver que lá um dia já foi uma gigantesca metrópole, porém atualmente estando completamente abandonada, igual a infinita cidade de Blame.
Traçando mais um paralelo com Dark Souls, grande parte da atmosfera de Blame em si é muito mais similar a alguns dos lugares mais sombrios, como por exemplo New Londo ou as Catacumbas. Nihei é a verdadeira representação de uma imagem pode falar mais que 1000 palavras. Ao contrário de exposição direta, ele simplesmente dá tudo o que você precisa saber pelos cenários que ele te mostra. Ele te dá todo o contexto e tudo o que você precisa saber pelos cenários sombrios e apocalípticos de suas obras. E você não precisa de mais nada do que isso para entender realmente o que está acontecendo e o que a história quer te contar. Porque nada mais do que aquilo realmente importa em si. Até o próprio filme de Blame e o anime de Knights of Sidonius, ambos possuem muito mais diálogo do que as suas fontes originais. O que muitos podem ver como uma limitação da obra, e de certa forma isso é, mas se você realmente entende o que Nihei quer falar em suas histórias, você consegue compreender a dificuldade de adaptar elas para um anime em si. Em uma obra audiovisual você não pode simplesmente mostrar o seu personagem andando e andando e andando e andando por mais de 20 minutos sem nada acontecer. Se eu quisesse emular o estilo dele nesse vídeo, eu teria que reduzir o vídeo inteiro a cerca de 100 palavras, o que seria praticamente impossível. E justamente igual que eu tô falando desse vídeo inteiro, o protagonista da história não são os personagens, são as cidades e os ambientes que eles passam. E isso é o que chama a atenção assim que você começa a ler Blame, a infinita cidade. Os melhores desenhos e painéis de Blame são quando Nihei está fazendo o que ele sabe fazer de melhor, desenhar estruturas gigantescas que provavelmente só ele realmente entende. Se você for parar para pesquisar os melhores painéis, você com certeza vai ver vários e vários painéis apenas de cidades gigantescas e estruturas completamente megalomaníacas. E é sobre isso que Blame trata. Ao contrário de grande parte das obras e mangás, ele não busca provocar emoções em você utilizando personagens e o quão eles crescem e as suas relações, ou lutas super épicas. Não, mas sim pelas complexidades de seus quadros e pelo tamanho e escala deles. A história de Blame é praticamente inteira contada apenas pela arquitetura em si. E os personagens são jogados de lados, igual eu tava falando, eles são quase como câmeras que apenas servem para levar a história de ponto A a ponto B, para mostrar a gente mega estrutura atrás de mega estrutura diferente. Por conta desse método de contar uma história extremamente único que ele possui, ele não precisa de diálogo algum, tudo que você precisa saber já tá lá na sua frente. Ele não precisa de tanto diálogo quanto outros mangakas precisam para representar suas histórias. Ele consegue fazer isso apenas utilizando o cenário. E grande parte das histórias sombrias e apocalípticas acabam caindo nesse espaço, onde a falta de diálogo acaba sendo algo muito mais que tá lá para ajudar você do que te prejudicar. Essa falta de diálogo te mostra como os personagens estão se sentindo completamente sufocados e sem esperança. Eles não têm nada a dizer, apenas a experienciar juntamente com você, com as gigantescas estruturas desenhadas por Nihei, sendo quase como um peso gigantesco que está em cima tanto deles, tanto do próprio leitor. Que juntamente com os próprios personagens se sente quase como abafado por essas estruturas gigantescas. Como se ela tirasse completamente tanto o foco dos personagens quanto o seu foco deles. Eles são pequenos, eles não importam em relação a isso. É quase como se eles tentassem te dizer que você também não importa em relação à grandiosidade das coisas. E igual eu tava falando, você não lê Blame, você experiencia ele. Você experiencia ser sufocado por essas estruturas gigantescas, você experiencia os personagens passando por esses espaços limiares simplesmente infinitos, que quando você pensa que eles acabaram, não, simplesmente Nihei te joga outro espaço gigantesco ou outro corredor extremamente claustrofóbico. Vê, por exemplo, um espaço que se parece quase como uma parede de um prédio com várias janelas em uma infinidade, te dá uma sensação quase como um espaço limiar naquele local. Um local que era para estar cheio de pessoas, mas não está. E esse é um dos maiores terrores de Blame.
eu ouvi muitas pessoas comentando de que eles simplesmente não entenderam o mangá, ou criticando Nihei, falando que, olha, o mangá não faz sentido e tal. Mas eu acho que essa confusão das pessoas pode ser utilizada de bons olhos também. Você, o leitor, sabe tão bem quanto os próprios personagens que estão vivendo nessa cidade. Você e eles têm praticamente o mesmo contexto. No caso de Blame, ok, procuraram o Net Terminal Gym. Você e Kili e Sibo e todo mundo que tá junto com eles sabe que esse é o objetivo da história. Mas você não sabe mais nada do que isso, porque os personagens também não sabem mais nada do que isso. Da mesma forma que eles não têm como desvendar o que realmente está acontecendo, você também não tem. É quase como você também fizesse parte da história. É uma sensação de que você não está no controle da história. Outro ponto extremamente importante é que, juntamente com o fato de que existe pouquíssimo diálogo, cabe muito a você e a sua criatividade a realmente completar as gigantescas lacunas que existem na história. Qualquer tipo de headcanon aqui é completamente válido, porque não existe um próprio canon em si da história. A história não é mais do que você pensa do que ela é. Se você enxerga aquele como um herói nisso tudo, da mesma forma que as pessoas que enxergam ele apenas como um genocida em relação às vidas de Silício também estão certas, porque toda e qualquer interpretação disso tá correta. Algo que me pega bastante em relação a Blame é porque eu possuo algo conhecido como megalofobia, que é simplesmente uma fobia em relação a coisas e estruturas imensas e gigantescas. Toda vez que eu vejo algo completamente gigante em alguma mídia que eu tô consumindo, seja um filme, um mangá, um anime ou algum jogo, eu tenho um arrepio, eu fico com um pouco de medo. Seja as criaturas gigantescas de Shadow of the Colossus, que simplesmente me deixavam completamente apavorado até um tempo atrás, ou os próprios criaturas e monstros aquáticos de Subnáutica, ou os planetas de Outer Wilds. Eu ficava com um certo medo irracional da magnitude deles. E é a mesma coisa que eu sinto em relação a Blame. Eu vejo essas estruturas completamente gigantescas e eu fico com um certo medo delas. Eu tenho medo da magnitude delas. É quase como se fosse um medo da irrelevância que as pessoas possuem em relação a essas estruturas. Megalofobia é um assunto que eu pretendo tratar melhor em algum vídeo no futuro, porque assim como eu já conheci várias outras pessoas que também sentem esse medo, essa sensação de angústia em relação a isso. E eu acho que Blame encapsula perfeitamente todo esse sentimento e tudo isso. E falando nas vidas de Silício, eu quero entrar um pouquinho nelas. O mangá nunca deixa isso completamente explícito. Aliás, ele não deixa nada explícito, para ser bem sincero. Mas existe uma questão bem curiosa sobre elas. Basicamente, a única função delas em praticamente toda a história é simplesmente serem completamente destruídas pelo Kili. Inclusive, os únicos momentos aonde o Kili, a gente consegue ver ele sorrindo em si, é quando ele acabou de destruir completamente 2 vidas de Silício, com elas sendo massacradas a história inteira. A gente vê ele matando várias e várias e várias delas, com o único propósito de, ok, elas não querem que o Kili encontre o Net Terminal Gym, elas não querem que os humanos reganhem controle da Netsphere, elas não querem que o caos acabe, porque simplesmente a única maneira aonde elas podem sobreviver é estando no caos. Caso eles reganhem controle, simplesmente todas as vidas de Silício não vão conseguir mais existir e elas com certeza serão exterminadas até não sobrarem nenhuma. É muito mais um quesito de elas não são do mal em si. A gente tem essa percepção de que elas são malvadas porque nós estamos do outro lado da história. Caso nós estivéssemos do lado delas, nós veríamos apenas um povo tentando sobreviver enquanto um completo genocida que é o Kili simplesmente destrói elas uma por uma, praticamente por prazer. Até em situações que ele não precisa matar elas, ele simplesmente sai do seu caminho para completamente aniquilar qualquer uma que ele passe pela frente.
Inclusive, elas em si nem pediram para existir, elas foram criadas à força por aquele culto e só estão no universo de Blame por causa dele. E é algo que depois que você para pra perceber, todas as vezes que o Kili simplesmente sai do seu caminho para completamente aniquilar qualquer vida de silício, é um pouco meio trágico e algo não muito renomável como você espera de um herói fazer. Kili, ele é um herói pra gente porque a gente só acompanha ele. Ele é só a pessoa que a gente está acompanhando, então nós tratamos ele como se ele fosse o herói da história, sendo que 99% das atitudes dele não são nem um pouco boas. Ele tá cagando e andando para praticamente qualquer coisa que aconteça na frente dele. Ele só quer encontrar o Net Terminal Gene e pronto. Assim, abrindo duas questões filosóficas bem interessantes para o mangá. A primeira, tratando da própria vida de silício, que é sobre, cara, o mal é algo completamente relativo nessa história. Nós temos a percepção de que as vidas de silício são do mal porque elas querem interromper o Kili, que é o que nós julgamos ser o protagonista. Se nós acompanhássemos ela, o mal seria traçado a Kili, por estar simplesmente cometendo um genocídio. E no final das contas, será que vale a pena? Será que a morte de todas essas criaturas inocentes vale a pena para Kili encontrar o Net Terminal Gene? Seja lá a função que ele quer fazer com isso, seja lá o que ele quer fazer com esse Net Terminal Gene, será que isso realmente vale a pena, o genocídio de pessoas que são, querendo ou não, inocentes? Eles não pediram para nascer, eles não pediram para ser criados. Será que isso realmente vale a pena? Outro fato bem legal que eu queria destacar um pouco é sobre o design das criaturas, e eu acho que Blame consegue ter algum dos melhores designs. Os builders, como esses robôs, algumas vezes tendo similaridades com animais, mas sendo tão poucas que nós não conseguimos encontrar uma descrição exata para eles. E as vidas de Silício e os Safeguards, que são quase como que beiram o Vale da Estranheza. A gente consegue ver características humanas, mas nós sabemos que tem algo errado nelas. Tanto os corpos completamente sem proporções dos Safeguards, com vários membros, partes bizarras, até como muitas vezes as vidas de silício possuem aparências extremamente abstratas, sendo impossível nós realmente distinguirmos características. A única coisa que eu consigo parar para pensar é que eles têm muitas partes pretas no corpo, o que também pode ser uma limitação ao mangá ser em preto e branco. Cada vida de silício nova que aparece é uma experiência nova, porque elas são completamente diferentes das anteriores. Temos aquela vida de silício evoluída, comandada por Peace, e temos Veiga, que são duas vidas de silício completamente diferentes uma das outras, mas que ainda assim fazem parte da mesma espécime. E eu acho que o design caótico delas representando a única condição que elas conseguem existir, do completo caos. E eu acho que o design dos Safeguards também compactua perfeitamente o que a história quer contar. O design deles como robôs imparáveis que possuem apenas um objetivo, destruir qualquer coisa que passe pelo caminho deles. E como são macabras as suas movimentações, utilizando todos os seus membros, conseguindo escalar praticamente qualquer superfície. Ter uma criatura dessa te perseguindo beira algo como se fosse de um filme de terror. Bem, eu queria fazer algo que eu ainda não tive a oportunidade de fazer até agora, que é especular um pouquinho sobre essa história. E, bem, eu acho que eu tenho alguma teoria que pode ajudar um pouco mais a gente entender tudo o que está acontecendo aqui. Existem muitas e muitas relações entre três mangás de Nihei específicos, eles sendo Blame, Biomega e Knights of Sidonia. Esses três mangás eles são ditos na wiki como sendo completamente histórias separadas e se passando em universos diferentes, porém eu acho que isso é algo que eu discordo bastante, e o Nihei realmente ele nunca falou isso publicamente. E como eu disse, grande parte das histórias de Nihei ficam bastante para nossa imaginação e para a gente fazer vários e vários headcanons do que a gente pensa que a história se trata e do que a gente entendeu com ela.
Então eu acho que existe bastante espaço pra gente fazer várias teorias aqui no meio disso. E eu acho que esses 3 mangás se passam no mesmo universo. E algo que pode dizer bastante pra gente sobre isso é uma constante que nós temos nos 3 mangás. Ela sendo a Toho Heavy Industry, que se você leu Blame ou algum dos outros ou viu meu vídeo, você sabe do que eu tô falando e o quão ela é importante. Bem, Toho Heavy Industry em Blame, ela é um pouquinho complicada de se explicar, a gente não sabe o que caralhos é ela. Se ela é uma indústria, como o nome diz, ou se ela é um veículo, um meio de transporte, ou o que caralhos ela é. E no final das contas acaba que não importa realmente pra história. O que realmente importa é de que esse lugar, a Toho Heavy Industries, ela é facilmente o local da cidade que a gente vê a maior evolução tecnológica. Tipo assim, tudo na cidade é extremamente avançado e tecnológico, mas a Toho Heavy Industries consegue se destacar ainda mais disso, com lá tendo muitas coisas que a gente não vê em lugar nenhum tirando lá dentro, como por exemplo, as 13 AIs que tem dentro do local que governam ele, ou como ele é um local completamente independente da cidade. Inclusive, eles vão pra lá justamente porque eles pensam que como lá é completamente independente, lá pode ter o Netterminal Gene, fazendo assim a jornada eterna de que ele encontrar um fim lá com ele encontrar o Netterminal Gene, tendo até uma tecnologia de teletransporte barra viagem no tempo que a gente não consegue exatamente entender como que é ou como que funciona, mas eles também possuem isso. E como eu tava falando, a Toho Heavy Industries, ela é a maior constante nessas 3 histórias. As 3 possuem ela, e eu acho que isso não foi feito completamente deliberadamente. Eu acho que o próprio Nihei, ele colocou isso de propósito pra gente especular das 3 histórias se passarem em si no mesmo universo. Indo um pouco pra Biomega, é um mangá bem similar a Blame. Existem muitos e muitos paralelos e coisas parecidas com Blame. Inclusive, Zunichi, que é o protagonista de Biomega, ele é literalmente praticamente igual ao Kili, só que ele anda com uma moto muito foda. E adivinha? Ele trabalha pra Toho Heavy Industries. Inclusive, tendo a Terra e Marte, o que pode ser um ponto final para essa teoria, visto que esses conceitos não existem muito em Blame, visto que em próprio Blame, Marte e a Terra não existem mais, eles foram completamente mineirados para virarem simplesmente a cidade, mas talvez esse tenha sido o final da Terra em si. Nós provavelmente Biomega se passa milhões e milhões e milhões e milhões de anos antes de Blame. E se você gostou de Blame, realmente vá ler Biomega, porque Biomega é bem legal e é bem interessante juntamente com Blame. Eu não acho ele tão bom quanto Blame, mas Biomega foi uma experiência bem legal e algo complementar a Blame. Bem, Zunichi acaba passando por vários perrengues e, resumão bem grande, ele é teletransportado para uma terra muitos anos no futuro, onde ela virou praticamente um tubo gigantesco. E que ele tá lá com a moto. Eu não entendi muito bem, eu não vou fingir que eu entendi porque eu não entendi, mas é basicamente aonde acaba Biomega nesse ponto da história. O que realmente pega é Knights of Sadonius. Knights of Sadonius tem provavelmente a maior indicação de que isso possa ser uma prequel de Blame. Em Knights of Sadonius, a nossa terra ela é invadida por uma raça alienígena, o qual simplesmente corta ela no meio. Essa raça alienígena tendo capacidade de copiar qualquer tipo de arma utilizando a sua placenta. Eu não entendi também. Só aceita. É mais fácil. Só aceita. Com a humanidade sendo forçada a embarcar em naves gigantescas para ir embora daquele local e tentar, visto que a Terra não é mais possível habitar porque ela foi cortada ao meio, e tentar destruir essa raça alienígena no seu ponto de nascença, assim conseguindo acabar com eles e não tendo mais essa gigantesca ameaça no universo. E quem que produzem essas naves gigantescas? Exatamente, Toho Heavy Industry. Ela está por trás de simplesmente todos os principais acontecimentos de todas as 3 histórias. Em Blame, ela sendo um dos principais locais que pode abrigar o Netterminal Gene. Em Biomega, ela sendo a empresa o qual o nosso Kili Biomega trabalha. E em Knights of Sadonius, ela sendo a principal produtora das naves que literalmente salvam a humanidade.
E nós temos a confirmação de que várias dessas gigantescas espaçonaves de Knights of Sidonius, elas eventualmente encontraram planetas e lá eles acabaram por iniciar um processo de colonização em vários deles. Bem, a conclusão lógica é de que Biomega se vem antes, depois Knights of Sidonius e por fim Blame. Mas eu acho isso muito errado. Eu acho que faz muito mais sentido se Knights of Sidonius vir antes e Biomega e Blame se passarem mais ou menos juntos. Bem, o que suporta isso? Em Knights of Sidonius é a única história onde a gente vê a origem da humanidade em si. É o único ponto e o único momento em todos os 3 mangás onde a gente tem uma história de origem um pouquinho maior. E visto que toda a civilização de Knights of Sidonius ela tá milhões de anos avançada, eu acho de que a história começa com Knights of Sidonius, com a Terra sendo destruída e eles tendo que ir para outros sistemas solares, com assim 2 dessas naves, as quais originaram tanto Biomega, tanto Blame, acabam encontrando outras colônias e chegando nelas. Assim, uma delas iniciando os acontecimentos de Biomega e a outra iniciando os acontecimentos de Blame. Até a própria Toho Heavy Industries, ela, em Blame, ela é exatamente igual a espaçonaves feitas por ela mesma em Knights of Sidonius. O core delas é completamente igual, é sério, é muito parecido. Então eu acho que essa relação possa existir. E mesmo que ela não exista, mesmo que o Nihei não tenha planejado isso, ainda assim, as histórias de Blame, Biomega e Knights of Sidonius, elas ficam muito para interpretação. Você tira o que você pensa que a história é da sua imaginação. Elas não têm uma história 100% concreta. Tudo cabe a você por decidir o que aconteceu entre esses tempos, se as 3 estão conectadas, o que está realmente acontecendo. Não existem respostas concretas. Então, na minha cabeça, essa teoria faz sentido e pra mim é assim. Pra você pode ter outro jeito, outra explicação, outra maneira de que você gosta de ver melhor os pontos da história. Eu, pelo menos, gosto dessa maneira e se você tem algo a mais ou algum outro ponto de vista que você pense que é o correto pra você, pode comentar aqui embaixo que eu vou estar lendo tudo. Blame é um mangá incrível e, cara, vocês com certeza perceberam isso simplesmente no tamanho desse vídeo e de tudo que eu falei nele. Mas isso não isenta de ter alguns probleminhas e pontos que pessoalmente eu não gostei da história. Esse daqui vai ser a seção mais pessoal desse vídeo. Você pode discordar comigo, você provavelmente vai, porque isso aqui sou só eu sendo chato. Mas eu acho que Blame teve alguns grandes probleminhas. O primeiro, igual eu tava falando, o mangá inteiro ele troca desenvolvimento de personagem para simplesmente demonstrar uma história extremamente niilista e pessimista de como são as coisas e tals, deixando os personagens bem para segundo plano em si. Mas eu ainda acho isso um pouco complicado, visto que grande parte dos personagens de Blame eles são rasos ao extremo, em níveis até não legais, como por exemplo o próprio Kili. Ele é um dos personagens mais rasos que eu já vi em toda a minha vida. E realmente o mangá inteiro ele não quer que você foque no Kili, ele quer que você foque em toda a situação. Mas eu acho que dava para ter um pouco de desenvolvimento do Kili. Ele tem alguns pontos bem legais no personagem dele, mas eu acho que falta bastante desenvolvimento. E eu acho que isso se aplica um pouco à história inteira, de certa forma. Eu saí de Blame sentindo que me faltou alguma coisa. Sentindo que, tá, foi isso e agora, sabe? Mesmo tendo adorado a história, eu ainda sinto que tinha pontos onde ela podia se expandir mais, onde ela podia demonstrar mais coisas e expandir esse universo. Eu sinto que todo esse universo extremamente interessante e foda de Blame
acabou não sendo utilizado da melhor maneira possível. Ele poderia ter sido um pouco mais bem desenvolvido, como por exemplo, algo que eu achei extremamente foda do mangá, que eu até comentei mais cedo, é sobre como todas as raças de pessoas que existem nesse universo são diferentes, visto o tempo que elas ficaram isoladas umas das outras e tendo para evoluir. Existem raças de pessoas menores, raças de pessoas maiores, e isso é mostrado muito pouco pra gente. A gente vê, sei lá, pouquíssimos, acho que só 4 ou 5 exemplos de pessoas em todo o, tirando o Kili, o pessoal principal, em todo o mangá, sabe? Acho que dava pra ter expandido um pouco mais. E também eu acho que um pouco na lore, própria lore em si da mega estrutura que é a cidade, eu acho que dava pra ter um pouco mais de desenvolvimento nela, explicar um pouco mais como ela funciona, só pra você ter algumas regrinhas básicas, sabe? É como se ele desse um jogo extremamente foda, interessante pra gente, mas nós não soubéssemos como jogá-lo, ou nós não tivéssemos ideia do que fazer o tempo inteiro, sabe? E isso são realmente... E voltando ao fato da história não ser muito satisfatória, nós não entendemos o final, igual nós não entendemos o começo. Tem toda a teoria cíclica, que eu vou explicar isso em outros momentos onde eu farei um próximo vídeo de Blaine. Mas ainda assim, eu acho que, cara, eu acho que Blaine nos dá muitos mistérios e ele nos dá... Blaine nos dá muito mistérios, o que é muito legal, mas ele não dá nem a base para qual a gente pode tentar formular alguma resposta. Eu adoro mídias que deixam vários mistérios em aberto, várias coisas que você não tem certeza do que está acontecendo, se isso pode acontecer, como por exemplo Shingeki. Não vou entrar em Shingeki porque senão eu vou ficar mais meia hora falando aqui na cabeça de vocês. Mas Shingeki dá pra gente muitas e muitas e muitas perguntas, mas nós temos a base para tentar responder. Por mais que sejam respostas rasas que a gente não consegue ter realmente uma ideia, ainda assim a gente consegue formular alguma coisa. Em Blame eu sinto que falta um pouco disso. Realmente, tudo isso é trocado para você ter um universo extremamente misterioso, extremamente lindo e extremamente incrível e profundo, mas o fato da gente não poder nem tentar entrar nessa profundidade de Blame me deixa um pouquinho angustiado, sabe? Ver que simplesmente a gente não consegue chegar nem na metade de um gigantesco iceberg que é... Pode me causar me causa uma sensação um pouco de desconforto e um sentimento de que está faltando alguma coisa. A história em si, ela termina meio do nada. Tá bom, que ele conseguiu aquela criança, mas tá, aquela criança tem o Nethermill Gene, aquela criança, o que ela faz? Aquela criança é a filha de Tsubu e Sanakan? O que é aquela criança em si? E a gente já volta pro começo, o que porra tá acontecendo no começo? O que é aquilo? Sabe? Tem muitas respostas que a gente não pode nem tentar responder, e eu acho que um pouquinho mais de desenvolvimento poderia ter sido bom. Acho que Noise foi uma agregação incrível a Blame, mostrando outro lado maravilhoso, mas às vezes Noise bota mais perguntas na mesa do que ele responde elas. Eu acho que ele podia ter encontrado um balanço melhor entre ser uma obra extremamente niilista, que você não entende nada, pra ser uma obra um pouquinho mais expositiva, sabe? Não muito, mas só um tiquinho, pra não deixar um pouco desse gosto de tá, foi isso, e agora? Na boca. Mas enfim, isso daqui sou só eu sendo chato com uma das minhas obras favoritas, porque eu adorei isso aqui de paixão. Enfim, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Semana que vem, não, na outra, nós entraremos no Iceberg de Blaine. Algo que eu não vi ninguém fazendo, na verdade eu vi 2 pessoas, mas os 2 vídeos eram muito ruins. Realmente eram muito ruins. Então semana que vem e nenhum deles é brasileiro. Então semana que vem nós entraremos dentro do Iceberg de Blaine para dar uma explorada nele. Enfim, se você não deixou o like até agora, é a sua última chance de não ficar calvo para sempre. Se inscrever ajuda bastante a crescer cabelo na sua cabeça. Muitíssimo obrigado por ter me acompanhado até aqui. Próxima semana, na outra semana no caso, teremos um vídeo de Iceberg muito bom.
Enfim, muitíssimo obrigado. Como sempre, eu não estaria aqui se não fosse pelo apoio de todos vocês. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais, guys. Vocês perceberam que o Killy não caga?